Apresento o sistema de visões de vendas Bob Vision Pro, que funciona dentro do ERP Proteus da empresa TOTUS. Vou mostrar o funcionamento, a praticidade desse sistema para que vocês possam utilizar e usufruir de todos os seus recursos. Na parte superior existem vários botões que determinam sobre o que será a visão. Então, se eu quero uma visão de vendas por produto, por cliente, região, etc. São várias opções, inclusive com campos a escolher, que eu vou mostrar para vocês. Para fazer uma visão, é necessário configurar. Essa parte de consultas mistas, filtros avançados vão ser mostradas mais para frente. A configuração básica ela é feita aqui, nessa parte inferior, onde eu determino qual o tipo da visão, a consulta vai ser em que? Em valores, em quantidade, vai ser de margem de contribuição, preço médio, etc. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma visão em valores. Aqui nos períodos, você determina como que vai ser a disposição de períodos da visão. Então, por exemplo, quando eu falo um ano, eu estou mostrando, no caso de curva ABC, resumo de vendas, eu estou mostrando uma visão mês a mês, são 12 meses, não necessariamente de janeiro a dezembro, pode ser quebrado de um ano para o outro, então, por exemplo, de março de um ano a fevereiro do outro e assim por diante. 2 anos e 4 anos é a mesma coisa, a visão mês a mês. Quando eu escolho um período, 2 períodos ou 3 períodos, eu estou somando cada período numa coluna. Então aí o período pode ser um intervalo de N meses. Tá? Aí as visões podem ser em meses, geralmente eu uso em meses. Trimestres é um tipo de período que é utilizado somente nos gráficos. Então eu tenho gráficos trimestrais. Dias com filtro completo, eu vou mostrar a diferença depois. Uma delas mostra os dias, cada dia numa coluna, e o outro mostra cada dia numa linha. E um deles só pode ser utilizado para um período de um mês e o outro para vários meses. As visões de valores, elas podem ser geradas em valor da mercadoria, acrescentando impostos, então mais IPI e ICM retido quando tiver, ou diminuindo impostos, o valor da mercadoria menos PIS, COFINS e ICM. Quais os formatos de consulta que o sistema disponibiliza, né? Gráfico, ele vai mostrar o gráfico de 1 ano ou 2 anos pelo item que for escolhido. Então, por exemplo, eu quero o gráfico de todas as vendas, então eu faria o gráfico aqui por esse botão todas as vendas. Eu quero o gráfico das vendas para o estado de São Paulo, então eu faria o gráfico aqui clicando em estado, escolhendo São Paulo, assim por diante. Composição / simulador é um formato que mostra a composição de cada item de nota que compôs determinada situação. Então, por exemplo, todas as vendas do cliente Antônio. Esse cliente eu vou escolher qual cliente que será feita a visão e ele vai buscar do período escolhido todos os itens de nota, vai mostrar várias informações sobre esses itens, mostrando a composição das vendas do cliente Antônio. Além disso, eu posso simular, fazer uma simulação. Por exemplo, eu fiz as vendas para o Carrefour. Aí, vamos supor, o montante das vendas do Carrefour no ano de 2013 foi 2 milhões. Se eu posso fazer uma simulação, se eu tivesse vendido com um preço inferior em X%, ou superior em tantos por cento, ou com uma quantidade maior, menor, eu posso mexer em vários itens, no custo, no preço, na quantidade, e eu vou ter um gráfico de como seria a venda nessa situação. Então o simulador de faturamento é bem interessante. A curva ABC ela serve para mostrar a curva das vendas de determinado item. Por exemplo, eu quero ver minha curva ABC de janeiro por cliente. Vai mostrar todos os clientes em ordem decrescente de montante da venda. 10 maiores, eu posso mostrar gráficos. Ele mostra gráficos dos 10 maiores clientes, produtos, municípios, etc.
de um determinado período. Resumo das vendas, ele é parecido com a curva ABC sem a classificação descendente de montante ou quantidade, no caso, depende da consulta em aqui. O ativados é interessante para eu saber quais são os novos clientes, novos produtos, novos municípios de uma faixa de vendas. Então, por exemplo, em 2012 eu fiz a venda para N clientes. Quais são os clientes novos que não compraram em 2013, em 2012 e compraram em 2013? Então, esses são os clientes ativados. E inativados o contrário, compraram em 2012, mas não compraram em 2013. Comparativo é um formato interessante que vai comparar dois períodos e trazer todas as informações de diferença entre eles. E evolução de vendas mostra as últimas 10 vendas do item escolhido, então assim, por produto, por cliente, etc. E o analítico de vendas, que vai mostrar as vendas de uma forma analítica, vai mostrando cada item de nota de um determinado formato. Então, por exemplo, eu quero por cliente, então vai mostrar tudo que foi vendido para cada cliente, tudo que foi vendido de cada produto, e assim por diante. Então, esses são os formatos. Então, a ideia do sistema é bem simples, você parametriza. Então, agora eu vou fazer uma visão em reais de um ano, em meses, pelo valor da mercadoria. Bom, vou colocar mais impostos, mais IPI, ICM, uma curva ABC por estado. Beleza, está tudo configurado aqui. Eu vou parametrizar. Quais são os parâmetros do sistema? Então, eu tenho aqui de 1 a 4 períodos. Então, se eu estiver tirando de um ano, só vai ser relevante o mês ano 1. Os outros ele não vai ter importância. Eles vão aparecer aqui, mas não vão ser usados. Então, eu estou tirando de um ano, vou tirar de 2009. 1 de janeiro de 2009 a dezembro de 2009. Os outros parâmetros. Percentual de projeção só é utilizado no formato gráfico. Depois, quando eu estiver mostrando o gráfico, eu mostro. Operações a incluir é um parâmetro que determina a filtragem de dados. Se você deixar vazio, ele vai filtrar como o Proteus usa nos relatórios. Ele vai considerar a venda os itens de saída que geraram financeiro, duplicata. Se eu quiser uma filtragem por operação, por exemplo, eu posso ter uma operação de bonificação, então saber só as vendas que foram de bonificação. Eu tenho que colocar aqui qual que é a operação de bonificação no pedido de venda. Então eu vou deixar vazio. Considera a devolução, eu vou dizer que sim. Eu tenho 4 alternativas aqui para considerar a devolução. Sim é como o sistema Proteus funciona normalmente. Ele abate a devolução no mês da devolução. Vamos supor, eu vendi em janeiro e foi feita uma devolução em março. Ele vai aparecer essa devolução só em março. Se eu disser que não, ele não vai considerar a devolução. Se eu disser venda líquida, ele vai abater a devolução no mês da origem da venda. Então eu vendi em janeiro, devolvi em março, ele já vai abater de janeiro. Somente devoluções, caso você queira fazer análise das devoluções. O relatório vai mostrar só dados de devoluções. Nesse caso eu vou deixar assim. Qual moeda? Moeda 1. Aqui eu posso usar outras moedas em conjunto com esse formato aqui. Consulta em valor em outra moeda. Então, por exemplo, se você quiser ter qualquer relatório em euro, em dólar, em outra moeda, é só eu ter essas taxas cadastradas no cadastro de moedas do Proteus. Eu escolho aqui qual moeda que eu quero mostrar no relatório. Filial de até, então se eu tiver mais que uma filial, eu posso escolher só uma ou todas, como está aqui. Quanto à empresa, eu posso mostrar da empresa corrente, a empresa que eu estou agora no Proteus, ou de todas. Se eu tiver mais que uma empresa cadastrada aí no sistema, eu posso colocar aqui um consolidado, ele consolida as informações de todas as empresas na visão que ele vai gerar. Vou deixar corrente. CFOs é incluir, é excluir, você pode filtrar por CFO. Nesse caso, vou deixar em branco também. Clientes a excluir, no caso de consolidado, muitas vezes você tem clientes que você usa só para transferência entre empresas. Você pode listar aqui quais são eles, para ele desconsiderar os movimentos desse cliente como venda. Tipo de custo eu vou explicar melhor quando eu estiver trabalhando aqui, mostrando para vocês a margem de contribuição e composição que usa esse parâmetro. No momento eu não vou usar. E aqui os outros períodos, 3 e 4, no caso de um ano, também não fazem efeito. Então esses são todos os parâmetros que o sistema utiliza. Então,
fiz todas as escolhas, marquei tudo, parametrizei, agora eu vou mandar gerar a visão. Então vai ser uma visão, uma curva ABC de 2009 por estado, por exemplo. Então eu clico aqui em estado, clico em OK, e aí o sistema vai fazer a filtragem de dados, tanto das vendas como das devoluções do período escolhido. E eu preciso ter o Excel instalado, que ele vai desembocar no Excel essa consulta. Deseja a curva gráfica? No momento eu vou dizer que não, depois eu vou mostrar para vocês a curva gráfica. Então não desejo curva gráfica, ele vai continuar a geração e para mostrar o resultado para a gente aqui no Excel. Pronto, abri o Excel, aqui eu tenho vários botões, no caso eu vou clicar aqui, clique aqui para atualizar. Ele faz uma formatação da visão gerada. Ele grava sempre num diretório C2.excel que ele mesmo cria no micro do usuário que estiver fazendo uso do sistema. E então, como ele grava sempre com o mesmo nome, eu já tinha esse arquivo. Ele está perguntando se quer substituir. Sim, ele gravou. Então toda consulta que é feita no Bob Vision, ele cria duas abas aqui, uma com a consulta em si e outra com os parâmetros. Então se eu quiser gerar novamente essa consulta, eu sei que eu tenho que parametrizar dessa forma. Então no caso foi um ano, qual ano? 2009. Eu filtrei devolução, sim. As operações eu deixei em branco, filial de branco a ZZ e assim por diante. E aqui embaixo os dados referentes aos formatos, né? Consulta em reais, de um ano, em meses, com impostos, formato curva ABC, por estado, sem nenhum filtro adicional. Então essa foi a parametrização e aqui o resultado. Então ele está mostrando 2009 em reais mais impostos, quais foram os valores mês a mês, e faz uma média e os percentuais da curva. Então quer dizer que só em São Paulo e Rio Grande do Sul, os dois juntos foram equivalentes a 65% das vendas nesse período, e assim por diante. E totaliza aqui no final. Então essa é a curva BC por estado. Nesse momento, ou eu salvo com outro nome, ou eu fecho, para poder gerar uma nova e não dar um erro, porque ele vai tentar gravar com o mesmo nome, né? Então eu vou fechar a consulta e vou voltar aqui para o Bob Vision. Então essa foi uma introdução. O que eu fiz por estado equivale para qualquer outro item. Então, por exemplo, se eu quiser gerar com os mesmos parâmetros, então de 2009, do jeito que está, por exemplo, por cliente. Eu clico aqui em cliente, dou um OK, ele vai gerar uma nova curva BC, só que desta vez trazendo por cliente. Então é bem prático, bem simples de utilizar e com muitos recursos. Essa daqui é uma introdução e eu vou passar depois por todos os recursos que tem no sistema. Então ele está fazendo aqui a filtragem, deseja a consulta personalizada. No caso de cliente, produto, item de nota e nota fiscal, eu posso ter consultas personalizadas. Nesse caso eu não vou usar nenhuma, vou dizer que não, depois eu vou passar como que funciona as consultas personalizadas. Curva BC gráfica? Não. Eu ainda vou passar pela curva gráfica. Clica aqui para atualizar, pronto. Ele gerou os mesmos valores que eu tinha por estado, eles estão aqui agora por cliente. Então ele vai mostrando as vendas de cada cliente, os maiores clientes em primeiro lugar. Então esse cliente aqui gerou 1.800.000, o próximo 335.000, assim por diante, tá? Aí é a mesma coisa, eu vou fechar, ele volta no Bob Vision. Então esse aqui foi o vídeo de introdução do sistema. E depois eu vou dar continuidade mostrando outros recursos.